Olá, boa noite, eu sou o irmão Regis. Novamente eu estou fazendo esse vídeo para poder você entender essa palavra e ver que Deus quer que você receba o Espírito Santo e Ele quer que você ore para que as pessoas recebam o Espírito Santo. Por quê? Porque Deus Ele quer convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Somente o Espírito Santo é que vai convencer uma pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Somente o Espírito Santo é que vai convencer a pessoa a largar algo que Deus desagrada, que Deus não gosta. Então é isso que você tem que ter em sua vida. Então o tema da mensagem é esse. Nós temos que orar para as pessoas receber o Espírito Santo, ou nós receber o Espírito Santo, quem não recebeu ainda. Então em Atos capítulo 8, no versículo 14, a Bíblia diz assim: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo, porque sobre nenhum tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Veja que naquela época, na igreja, na cidade de Samaria, eles foram batizados, mas não receberam o Espírito Santo. Eles achavam que tinham recebido o Espírito Santo, mas eles não tinham recebido o Espírito Santo. Então, Pedro e João oraram sobre eles, oraram para eles receber o Espírito Santo, que eles não tinham recebido, eles tinham sido batizados ainda. Então, você que já se batizou, não recebeu o Espírito Santo ainda, ore, peça a Deus para lhe batizar com o Espírito Santo, busque a Deus e ore pelas pessoas, para as pessoas receber o Espírito Santo também. Veja que Pedro e João impuseram as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Mas Deus ele quer que todo ser humano receba o Espírito Santo. A vontade de Deus é que todos recebam o Espírito Santo. Porque está escrito em João capítulo 16, no versículo no versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Jesus está falando do Espírito Santo. Quando ele viesse, quando ele chegasse no céu e enviasse o Espírito no dia do Pentecoste, ele convenceu o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque creem em mim, Jesus disse. Da justiça porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Então receba o Espírito Santo, ore para as pessoas receber o Espírito Santo, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Então muitas pessoas já são convertidas sim. Algumas elas já não, o Espírito Santo convenceu da bebida, da droga, do cigarro, da prostituição, da mentira, da calúnia, mas há algo que ainda falta nós deixar em nossa vida. Sempre há algo que o ser humano precisa deixar. Então, às vezes é uma mentira, às vezes é uma calúnia, às vezes é um desejo, uma vontade, porque nós sabemos que todos somos pecadores do ser humano. Então, falta-te uma coisa, Deus disse para ti. Que coisa é que falta em você? Nós estamos igual aquele jovem rico. Falta-te uma coisa. Você já se converteu da bebida, das drogas, do cigarro, da prostituição, do adultério, da mentira, da calúnia. Mas falta-lhe uma coisa. O que é que falta em você? O que é que falta em mim? Qual é a minha fraqueza? E o que é que eu tenho que largar? O que é que eu tenho que deixar? O que é que você tem que largar, deixar? Então peça a Deus. Peça a Deus para poder tirar de você. Peça o Espírito Santo para lhe convencer do pecado. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então peça ao Espírito Santo, peça a Deus, ao Espírito Santo, para lhe convencer, para tirar de você aquilo que você precisa tirar do seu coração, da sua mente, dos seus caminhos. Então, o Espírito Santo é que pode fazer isso em minha vida e na sua vida. Então, veja que eles receberam o Espírito Santo, lá o povo de Samaria, naquela cidade. Naquele tempo, nos tempos bíblicos, e essa palavra não era somente para eles, mas é para nós hoje, para toda a humanidade, até quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, o Espírito Santo vai voltar para o céu e vai ficar somente as pessoas na terra, ali na grande tribulação, e a ausência de Deus vai habitar na terra. Vai ter Bíblias, vai ter coisas, mas nada vai preencher o vazio que vai estar
dentro do ser humano naquele grande dia. Então a hora é esta de pedir perdão, de se arrepender, de pedir perdão uns aos outros, de se arrepender dos pecados, né? De fazer a vontade de Deus. Então essa é a vontade de Deus para a sua vida. Eu vou ler novamente os versículos de Atos, capítulo 8, no versículo 14 em diante. Os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Olha só a importância, né? Eles ouviram falar, rapaz, lá em Samaria, eles receberam os apóstolos, trataram lá bem, receberam a palavra de Deus. Eles receberam a palavra, então vamos enviar 2 apóstolos para lá, para que eles preguem cada vez mais a palavra, para que eles façam obra diferente lá. E essa obra diferente era o quê? Orar, para que eles recebessem o Espírito Santo. E isso foi muito importante naquela época, que eles receberam. Então está escrito aqui no versículo 15, os quais, tendo descido, oraram para eles, para que recebessem o Espírito Santo. Então Pedro e João oraram sobre eles, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em um nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Olha só, foi um dia muito maravilhoso, um dia muito lindo para o povo de Samaria, para aquelas pessoas que receberam o Espírito Santo e para os apóstolos também. E para nós hoje, que está escrito, né? Para nós crer. Então essa é a vontade de Deus. Então eu vou orar por mim e por você agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro em tua presença em oração, em nome do Senhor Jesus Cristo, e te peço, o Senhor nos encha com o teu Espírito Santo, com frutos do teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor vá de encontro, meu Deus, aos nossos familiares, convencendo eles do pecado, da justiça e do juízo. Assim como o Senhor disse que quando o Espírito Santo viesse, ele ia convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então convença os nossos familiares do pecado, da justiça e do juízo. Convença os familiares dessa pessoa do pecado, da justiça e do juízo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, vai de encontro a cada servo teu, a cada homem de Deus, a cada pastor, a cada irmão, a cada pessoa que te recebeu como seu suficiente Salvador e que mergulhou nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e que não receberá ainda o Espírito Santo. Vai de encontro a cada um deles, ali enchendo eles, repousando o teu Espírito sobre a vida deles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai de encontro, meu Deus, a cada lugar, a cada casa, a cada família, a cada cidade, a cada estado, a cada país, em nome do Senhor Jesus Cristo, convencendo, agregando, meu Deus, aqueles que têm que ser salvos, aqueles que o Senhor quer que seja salvo, aqueles que o Senhor quer que te aceite, te receba como Senhor e Salvador, aqueles que o Senhor quer que se batize, aqueles que o Senhor quer que o Senhor pregue a palavra, que eles preguem a palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, que toda ação do diabo contra nossas vidas, contra a nossa família, caia por terra, seja repreendido, que não prevaleça contra a minha vida e nem contra a vida da família dessa pessoa, nenhuma obra de Satanás, nenhuma obra do demônio, do diabo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu abençoo, meu Deus, a minha vida, a minha família, a minha esposa, a família dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite. Deus abençoe você e toda a sua família.